Bitcoin acumula uma queda de mais de 40% desde o seu último all-time high. Lá em outubro, mais ou menos, de 2025, ele estava sendo negociado próximo ali dos 125 mil dólares. Ontem, semana passada, na verdade, ele passou por 60 mil dólares e agora está sendo, no momento que eu gravo esse vídeo, está sendo negociado próximo dos 70 mil dólares. E aí, será que a festa acabou? Será que vai cair mais? Será que vale a pena investir nesse ativo, mesmo com tanta volatilidade? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e até o final você vai entender como avaliar alguns indicadores para definir bons pontos de compra e de venda caso você queira capitalizar em cima dessa volatilidade. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e vamos começar pelo início. Por que o Bitcoin está caindo tanto? Eu separei dois pontos para falar contigo aqui, mas é interessante tu saber o seguinte, que na verdade as pessoas não sabem por que esse preço está caindo dessa forma. E é simples de entender isso. É porque a maioria das pessoas tenta comparar o Bitcoin com outros ativos, que são do mundo fiduciário. Só que o Bitcoin, cara, é o Bitcoin. Ele não tem um benchmark a ser seguido. Assim como, por exemplo, quando você avalia uma empresa, você avalia essa empresa comparado ao benchmark do mercado de ações, que no caso do Brasil é o Ibovespa, no caso dos Estados Unidos é S&P 500 ou Nasdaq, tanto faz. No caso dos fundos imobiliários, se você quiser avaliar a performance desse fundo comparado ao benchmark, tem o IFIX para você comparar a performance daquele fundo. O Bitcoin, ele não tem um benchmark dessa forma. Ele é um ativo diferente do mundo fiduciário. Então ele não segue os ciclos macroeconômicos que normalmente os outros ativos são influenciados, como variação de taxa de juros, nível de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo. Então, ele é um ativo diferente. Até o próprio ciclo do Bitcoin, que havia sido identificado por várias pessoas, que é conhecido como as 4 extrações do Bitcoin, né? Como se fosse verão, inverno, outono, primavera. Ele ficava 3 anos subindo e 1 ano caindo, de acordo com o momento que você pega o halving ali. Só que no ano passado isso também foi quebrado, né? Então, é interessante tu ter esse background na cabeça antes de avaliar esses dois pontos. Por quê? Porque são ideias que interferiram no preço do Bitcoin, só que não dá para bater o martelo de que essa situação foi realmente que jogou o preço do Bitcoin para baixo. São dois pontos que contribuíram para a queda do Bitcoin. O primeiro deles, que é muito comentado, era a expectativa da baixa da taxa de juros americana, né, do Fed lá. Mas o que acontece? Os juros é uma força que joga os ativos de risco para baixo. Então, quando você analisa o mundo fiduciário, né, de ações, fundos imobiliários e tudo, esses ativos de renda variável, eles têm uma força contrária ao crescimento deles, que normalmente é a taxa de juros. Então, quanto mais alta a taxa de juros está, esses ativos de renda variável, normalmente, teoricamente, eles performam pior. Por quê? Porque a pessoa não vai pegar o capital dela para correr risco numa renda variável, sendo que a taxa de juros, numa renda fixa, você está recebendo um percentual muito bom de rentabilidade. É o cenário que a gente vê no Brasil hoje, 15% ao ano com a taxa Selic. A pessoa não vai pegar o capital e correr risco numa renda variável para ganhar 17%, 18%. É mais fácil ele ganhar os 15% ali tranquilo, sem correr tanto risco. Então o que acontece? As pessoas estavam antecipando essa queda de taxa de juros, teoricamente comprando Bitcoin, porque o Bitcoin, sendo visto como um ativo de risco, ele seria alavancado depois que a taxa de juros começasse a cair, só que essa queda da taxa de juros não veio. E aí isso gerou uma pressão de venda no Bitcoin, que as pessoas, já que não veio, o Bitcoin não vai subir agora. Então começaram a resgatar isso daí para colocar em outros ativos. Esse é o primeiro ponto que teoricamente influenciou na queda do preço do Bitcoin. E o segundo ponto que pode ter influenciado para isso é a questão da valorização dos metais preciosos, né? O ouro e a prata, assim como outros metais também, subiram muito de preço nos últimos anos. Então no último ano, só o ouro, ele subiu mais de 70%, o ouro negociado em bolsa, né? E a prata subiu mais de 170%. Tem vários aspectos que influenciam nisso, mas o ouro ele serve como reserva de valor para as pessoas que não conhecem o Bitcoin. Então, quando a pessoa está com desconfiança no dólar, que está acontecendo agora porque a política do Trump está de enfraquecimento do dólar, as pessoas começam a perder confiança na moeda e procuram preservar valor nos ativos que preservam valor. No mercado fiduciário, um desses ativos, que antes era até o lastro do dinheiro, é o ouro. Então as pessoas procuram ouro para preservar valor ao longo do tempo e não ser diluído ao longo com a impressão de moedas, inflação ou qualquer coisa nesse sentido. Então teve a apreciação desses metais preciosos e teoricamente algumas pessoas tiraram o valor que tinham investidos em Bitcoin para jogar um pouco para esse metal precioso. Além disso, é um movimento comum, porque como teve uma apreciação muito grande nesses ativos, tem várias pessoas, cara, em ciclos de mercado que olham um ativo subindo e falam assim, cara, eu não posso perder essa valorização. Aí a pessoa vai e compra quando o ativo está subindo. E foi um pouco do que aconteceu também com esses ativos
de metais preciosos, né? As pessoas viram que está subindo muito e falam, pô, não, vou comprar um pouquinho para subir também, para aproveitar essa subida. E é exatamente o contrário que a gente tem que aproveitar. Normalmente, quando está caindo, que você faz boas compras para quando vier o período de valorização você capitalizar em cima, né? Beleza, Alexandre, entendi tudo isso, mas o que eu posso fazer com relação a isso? Que isso que é mais importa pra gente, né? Bom, o Bitcoin caiu, cara, ele chegou a 49% de queda quando chegou ali a 60 mil dólares. Eu acho que deve ter chegado a 50%, na verdade. Mas, será que ele pode cair mais? Pode, eu vou comentar contigo já já. Mas vamos lá, o que você pode fazer com relação a isso? Tem vários aspectos que são importantes para tu definir teu momento de entrada no Bitcoin. Se você não tem ativo nenhum, assim, se você não tem exposição alguma a Bitcoin, é um cenário. Se você já tem exposição, é outro cenário. Então eu vou te falar aqui alguns ativos que você pode avaliar aí no momento que você estiver vendo esse vídeo, daqui a 10 anos, daqui a um dia ou qualquer tempo, qualquer momento desse, você avalia esses indicadores para ver se está num bom momento de compra ou venda, dependendo da situação que você vive. Se você faz um DCA, que eu já comentei aqui no vídeo sobre essa estratégia, esses momentos de entrada e saída não são tão importantes, porque nesse outro formato, você quer acumular mais satoshis possível. Então você vai comprando a vários preços mesmo. Se você quiser capitalizar, pô, eu quero entrar no momento que teoricamente está barato e vender no momento que teoricamente está caro. São esses 3 indicadores aqui que vão te dar uma boa informação sobre isso. Vamos lá. Quais são esses indicadores? Vamos começar pelo indicador de Fear Index do Bitcoin, que é o indicador de medo. Cara, eu nunca vi um indicador tão baixo quanto está agora. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu botei aqui, eu vou botar um print aqui do lado para você ver. Ele está medindo em 6. O que significa? Isso é medo extremo, tá? Vou botar um outro print aqui que tem um outro indicador que mostra isso. Medo extremo. Então, eu nunca tinha visto abaixo de 10. Eu já peguei o Fear Index em 10, fiz algumas compras. Inclusive, semana passada eu comprei mais um pouquinho de Bitcoin. Todo mês eu compro, né? Mas semana passada, como estava uma situação muito boa, raspei mais um restinho de grana que eu tinha e comprei mais. Então, isso aqui já mostra que o mercado está com muito medo. Pô, Alexandre, isso não é um ponto de atenção? No sentido de eu não fazer, ou então de repente vender, realizar para não perder mais dinheiro? Depende muito do teu olhar sobre o Bitcoin, mas normalmente quando o Fear Index está próximo de 10, mostram bons pontos de entrada. Só que associado a isso, além desse indicador, tem outro. O múltiplo de Mayer. O que é o múltiplo de Mayer? Ele pega... Eu já expliquei sobre esses indicadores em outros momentos, em outros vídeos aqui. Eu vou deixar na descrição, depois você dá uma olhada lá. Mas ele pega a média de 200 dias do preço do Bitcoin. E aí ele mostra a relação do preço atual com a relação do preço dessa média, né? E teoricamente, os ativos voltam para a média. E aí, se você pegar um preço que está abaixo dessa média, é um excelente ponto de entrada. O múltiplo de Mayer tá agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui para você, está em 0,67. Aqui embaixo ele até fala assim, ó, desde a criação ele mantém o múltiplo de Mayer em 1,29 e, além disso, hoje ele está com valor abaixo do que o Bitcoin normalmente está em 93% do tempo. Ou seja, é um excelente ponto de entrada, cara. Um excelente ponto de entrada. Além desses dois, Alexandre, não é suficiente. Vê o MVRV. O que é o MVRV? É outro indicador que ele mostra o MV, o valor de mercado sobre o valor realizado, né? E mostra que nas últimas transações, as pessoas, se elas estão com lucro em relação ao preço médio, com esse preço que está sendo negociado agora. O MVRV, se você pegar o MVRV abaixo de 1, cara, é uma situação muito excepcional. É muito boa, porque as pessoas estão tendo prejuízo no mercado. Isso significa bom momento de compra. Só que eu acho difícil a gente chegar abaixo de 1 de novo, porque tem muitas pessoas que compraram muito Bitcoin lá quando valia, sei lá, $1.000. E essas pessoas são holders eternos, eles não vão realizar isso daí. Então acaba influenciando nesse indicador. Mas no momento agora que eu gravo esse vídeo, esse indicador está próximo de 1,2. Tá? E o Bitcoin sendo negociado a $69 mil, $70 mil. É um excelente ponto de entrada. Então, você avaliando esses 3 indicadores, mostra que, cara, isso aqui é um excelente ponto de compra. Principalmente se você tiver uma visão de longo prazo. Agora, eu não tenho exposição alguma a Bitcoin. Cara, de repente vale a pena você começar... Você já decidiu o que quer ter Bitcoin na sua carteira. Agora seria um bom momento para você começar a fazer suas compras, né? Quiçá dar uma investida maior agora para depois ir rebalanceando sua carteira, caso você pense nessa estratégia de rebalanceamento. Agora, pô, eu já tenho uma exposição que eu acho suficiente, Alexandre. Então, pô, beleza, você não tem o que fazer. Fica tranquilo aí, deixa o tempo passar e vai fazendo teus aportes normais mensalmente ao longo do tempo. Porque no mercado de Bitcoin, eu já comentei com você isso aqui, mais importante do que tu acertar o timing das coisas de momento de compra e venda, também é importante você saber isso, mas mais importante do que isso é você estar exposto por mais tempo a esse mercado.
Então, quanto mais tempo você está exposto a esse mercado, melhor. Ainda que você, faça compras que teoricamente está no preço caro, em alguns momentos tu compra em momentos que compra mais ainda quando está barato, mas estar exposto há muito tempo a esse mercado é a melhor das opções. Por quê? Porque o mundo fiduciário vai se desvalorizar em relação a uma moeda que não é inflacionária. Eu já expliquei isso no último vídeo que eu gravei para vocês, falando que eu comprei 100% do meu patrimônio em Bitcoin. Cara, e é engraçado, no ano passado, os fundos imobiliários estavam caindo muito. Então tava todo mundo falando, o fundo imobiliário não vale de nada, é melhor comprar renda fixa. E todo mundo falando mal do fundo imobiliário. Agora o fundo imobiliário está com uma valorização boa pra caramba. A bolsa de valores está em all-time high, em real, falando em real, né? Lá nos Estados Unidos, algumas empresas estão com boa valorização. Metal, ouro está subindo, prata está subindo, tudo está subindo, cara. Só o Bitcoin que não está subindo. Isso é outro ponto positivo para quem quer acumular satoshis em liquidação. Porque quando o mercado todo está subindo, a galera tá tudo de olho no que tá subindo. Agora, tem gente querendo montar posição em fundo imobiliário nesse momento. Tem gente querendo montar posição em bolsa nesse momento. Quando a bolsa estava sendo negociada lá 4 vezes lucro, ninguém queria comprar a bolsa. Porque a bolsa do Brasil não vale de nada, eu não vou botar meu patrimônio nisso, na renda fixa eu tô tranquilo aqui. Então parece um efeito manada absurdo, cara. Mesmo as pessoas sabendo que você deve trabalhar de forma anticíclica, as pessoas seguem o que não é para ser feito. Quando tá caindo, vende, quando tá subindo, compra. Beleza, mas será que o Bitcoin já chegou no fundo do poço ou ele vai continuar caindo? Cara, inclusive se esse vídeo está te gerando valor, se inscreve aqui embaixo e me diz aqui nos comentários o que tu tá fazendo. E aí, tu comprou mais Bitcoin, tu vendeu mais Bitcoin, o que você tá fazendo? Tá realizando, tá comprando? Me diz aqui nos comentários que eu respondo todas as pessoas que comentam aqui no nosso canal. Beleza? Vamos lá. Vai cair mais? E outra, eu fiz um vídeo já falando de ETFs de Bitcoin e falando também de autocustódia de Bitcoin. Eu vou deixar linkado aqui embaixo e no final desse vídeo eu vou deixar aqui na tela para você ir lá, caso você não saiba algum desses itens, tá? Mas sobre ele cair mais, será que ele vai cair mais? Cara, assim, é muito difícil você acertar o topo e o fundo do Bitcoin. É muito difícil mesmo. É mais importante tu estar exposto ao Bitcoin do que tu acertar esses momentos. Não é porque ele caiu 50% agora nesse momento que ele não possa cair mais 50%. Pô, Alexandre, mas tu acha que ele vai cair? Cara, eu não acho. Mas eu achava também, há poucas semanas, estava até conversando com a minha esposa hoje. Eu achava que eu nunca mais ia ver o Bitcoin a 65 mil dólares. E semana passada ele bateu 60 mil dólares. Então, assim, o mercado não está nem aí, para minha opinião, para sua opinião. Ele vai seguir o que ele vai seguir. Mas a estratégia ideal é você se expor de forma frequente, com compras recorrentes em cima desse ativo por mais tempo possível. E aí, conforme vai caindo, você vai comprando mais, conforme for subindo, você vai comprando menos. Tenta ajustar isso daí, mas acertar exatamente o ponto que ele vai voltar a subir e não vai passar mais daquele ponto negativo é quase que impossível, tá? É quase que impossível. Beleza, entendido tudo isso, agora não adianta você acumular satoshis nesse período de liquidação, acumular cada vez mais para capitalizar em cima, para fazer uma autocustódia, só que você não sabe guardar suas palavras, não sabe fazer uma autocustódia de verdade. Então eu vou deixar linkado um vídeo aqui que eu já expliquei sobre autocustódia aqui no canal, vai lá, dá uma olhada, é um dos formatos mais simples que eu julgo para você fazer uma boa autocustódia offline, vai lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que vai te gerar muito valor. E se esse vídeo te gerou valor, cara, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e vai lá que eu te espero nesse próximo vídeo.